Pessoal, imagine a seguinte cena comigo. Imagina Deus chegando para um homem dizendo para ele, ó, os seus dias estão contados. Senhor Jesus, a todos vocês que pelos domingos fazem um esforço de vencerem uma guerra travada, de estarem na escola bíblica dominical. Nós sabemos que não está havendo cultos presenciais na maioria das igrejas do Brasil, mas acreditamos que o ensino e o estudo da palavra de Deus, ele continua, ele não para. E essa ferramenta, a internet, é uma ferramenta poderosa para que a palavra de Deus seja pregada e seja aprendida. E eu quero convidar vocês para estar assistindo esse vídeo até o final. Farei um breve comentário da nossa lição, que, por sinal, se inicia um novo trimestre nesse domingo, com o tema O Tempo de Conquistas, ou Tempo de Conquistas, baseado no livro de Josué. O livro de Josué é um livro espetacular, que nos traz histórias extraordinárias. Participe, acompanhe, vai ser Deus tem. Sabemos que se nós lermos a Bíblia logicamente, nós veremos que no princípio de Gênesis, Deus ele tem um chamado para um homem, Abraão. No êxodo do Egito surge uma nação. E para ter êxito no êxodo do Egito, Deus levanta um homem por nome Moisés. E aqui eu já lhes trago aquela reflexão que eu falei minutos atrás. Deus ele revela para Moisés que ele irá morrer. Deus conversando com Moisés, ele fala para ele, Moisés, prepara o povo e prepara um novo líder, porque os teus dias estão contados e você vai morrer. Com isso, Moisés prepara e também prepara um líder, escolhe um líder, chama ele diante de toda a congregação de Israel e diz, ó, gente, esse aqui é o novo líder de Israel. Alguém fez uma pergunta e disse assim, qual a prova da existência de Deus? O outro respondeu-lhe, apenas uma palavra, Israel. Nós olhamos para Israel e vemos o quão Deus é real e amoroso. E vemos o plano que ele tem para Israel. Vemos o projeto que ele tem para Israel e vemos que Israel é a nação eleita, a nação escolhida por Deus. Porque ela passou por destruição, ela passou por guerra, ela passou por aflição, ela passou por cativeiros, mas ainda hoje está estabelecida, é um país abençoado por Deus. Vemos que grandes impérios se levantaram, mas no seu apogeu, na sua glória, eles caíram. E não conseguiram aquela glória e aquela pompa de antes, mas Israel não. Israel continua de pé, Israel continua sendo guiado por Deus. E Israel é a prova de que Deus ele está no controle de tudo, de que Deus ele tem um projeto e ele tem um plano para o seu povo. E o comentarista da lição vai nos trazer mais algumas informações acerca daquilo que é o assunto do livro de Josué, a conquista da terra prometida e as divisões de suas terras. O comentarista nos traz informações acerca da localização e do tamanho da terra prometida e a distância que ela ficava de outros países. Para você, professor, quando você for apresentar uma informação acerca de direção, acerca de localização de uma terra, utilize figuras, utilize mapas desenhados ou impressos e mostre para os seus alunos. A aula vai ficar mais dinâmica. Josué nos traz alguns propósitos, mas há dois propósitos que se sobressaem sobre os outros, que é as campanhas militares no livro de Josué e o chamado ministerial de Josué. A campanha militar é a parte importante por causa que fala ou se refere à conquista da terra de Canaã. O povo ele precisaria ter estratégia, o povo ele precisaria ter um líder com estratégia, ou seja, tudo está interligado. O povo precisa ter estratégia de guerra, precisa guerrear, precisa lutar porque é um exército e precisa conquistar. E Deus levanta Josué, que tem uma característica diferente do antigo líder. Todos os líderes são diferentes uns dos outros. Há pastores que se sobressaem na arte de pregar, que pregam com eloquência, que pregam com unção. Há outros que são chamados para evangelizar, para evangelização. Moisés ele era um líder de lei, Moisés ele era um pregador, Moisés era aquele que pastoreava, ele era aquele que aconselhava. Josué, com
pega um povo, pega uma nação que já tinha leis, que já tinha mandamentos e que já era uma nação estabelecida. Ele precisa agora conquistar. Ele não pode apenas pregar, ele não pode apenas dirigir o povo. Ele precisa lutar com as próprias mãos, pegar em espada, ele precisa treinar um exército para eles saírem para a batalha. E característica importante na vida de Josué. E aqui vai uma lição muito importante para nós. Todos nós temos um chamado de Deus. O nosso chamado, às vezes, nós queremos que seja parecido com o do nosso irmão, mas não é. Todos nós temos uma característica própria. E Deus nos escolheu por causa dessa característica. Deus precisava de um comandante. Deus precisava de um general naquele momento para a nação de Israel. E ele levanta Josué, porque Josué ele reunia essas características. E Deus escolheu ele para aquele momento histórico, um momento de conquista, um momento de guerra, um momento de batalha. E é o ministério de Josué. E o povo está preparado, o povo está pronto porque tem um novo líder e tem uma pequena luta pela frente, que é atravessar o Rio Jordão. Mas nós sabemos que Deus dá vitória para o seu povo. E vamos seguir com as nossas lições. Essa semana foi um pouco corrida, essa semana foi difícil e eu lancei o vídeo aqui em cima da hora, mas seja edificado pela palavra de Deus, semana que vem será melhor, semana que vem tem mais. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e continua assistindo. O importante para mim é você assistir e ser edificado pela palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, a sua vida e a sua história.